Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema quente na política brasileira. Segundo matéria publicada pelo Correio Brasiliense, Flávio Bolsonaro tomou uma decisão importante que pode impactar a corrida presidencial. Vamos entender melhor essa história e o que está por trás dessa decisão. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais atualizações. Releitura da matéria. O que aconteceu foi o seguinte: Flávio Bolsonaro, um dos nomes influentes no cenário político brasileiro, decidiu fechar as portas para Tarcísio de Freitas na corrida presidencial de 2026. Essa decisão foi divulgada pelo Correio Brasiliense e tem gerado bastante repercussão. Flávio Bolsonaro, que é uma figura proeminente dentro do cenário político, parece ter tomado essa decisão com base em estratégias políticas mais amplas. A ideia é que, ao não apoiar Tarcísio de Freitas, ele estaria abrindo espaço para outras possibilidades dentro do espectro político que representa. Isso significa que Flávio está possivelmente buscando novas alianças ou fortalecendo outras candidaturas que possam estar mais alinhadas com suas visões e interesses políticos no momento. Aí, o que se comenta nos bastidores é que essa decisão pode ter sido influenciada por várias razões, incluindo alianças políticas, interesses partidários e, claro, a própria dinâmica interna dos grupos políticos envolvidos. Em outras palavras, essa decisão não é apenas sobre Tarcísio de Freitas, mas também sobre como Flávio Bolsonaro viu o futuro do seu grupo político e quais são as melhores estratégias para alcançar seus objetivos. Tarcísio de Freitas, que já foi considerado um potencial candidato forte, agora se vê em uma posição complicada sem o apoio de Flávio Bolsonaro. Ele, que já ocupou cargos importantes e tem uma base de apoio considerável, poderia ter sido um concorrente de peso. Sem o apoio de Flávio Bolsonaro, ele pode enfrentar dificuldades para consolidar sua candidatura. Ou seja, a falta de apoio de uma figura tão influente pode significar que Tarcísio precisará reavaliar suas estratégias e buscar novas alianças para manter sua relevância na corrida presidencial. Os números mostram que, em situações anteriores, o apoio de figuras como Flávio Bolsonaro foi crucial para o sucesso de candidaturas dentro do mesmo espectro político. Portanto, essa decisão de não apoiar Tarcísio de Freitas pode mudar o jogo para as eleições de 2026. Isso quer dizer que, sem o suporte de Flávio, a dinâmica da corrida eleitoral pode mudar significativamente, abrindo espaço para novos jogadores e novas estratégias. A situação é a seguinte: enquanto Tarcísio de Freitas tenta entender os próximos passos, outros candidatos e partidos podem estar se movimentando para preencher esse espaço deixado por ele. Isso abre uma série de possibilidades e incertezas sobre quem realmente estará na disputa presidencial. Em outras palavras, a corrida presidencial de 2026 pode se tornar ainda mais imprevisível e competitiva, com novos nomes surgindo e alianças sendo formadas de maneiras inesperadas. Bom, pessoal, agora a minha opinião sobre isso. A decisão de Flávio Bolsonaro de não apoiar Tarcísio de Freitas na corrida presidencial é um movimento estratégico que pode ter várias implicações. Primeiro, precisamos considerar o impacto disso na base de apoio de Tarcísio. Sem o suporte de Flávio, ele pode ter que buscar novas alianças ou até mesmo reconsiderar sua candidatura. Além disso, essa decisão pode abrir espaço para outros candidatos que talvez não tivessem tanta visibilidade ou apoio anteriormente. Isso pode tornar a corrida presidencial ainda mais imprevisível e competitiva. A pergunta que fica é: quem são esses possíveis novos candidatos que podem emergir nesse cenário? E quais serão suas estratégias para conquistar o eleitorado? Uma questão interessante é: quais seriam os motivos reais por trás dessa decisão? Será que é apenas uma questão de estratégia política ou há outros fatores em jogo? E como isso afetará o cenário político brasileiro como um todo? Isso me faz pensar sobre a complexidade das alianças políticas e como elas podem ser voláteis em tempos de eleição.
Gostaria de saber o que vocês acham sobre essa situação. Acham que Tarcísio de Freitas ainda tem chances na corrida presidencial sem o apoio de Flávio Bolsonaro? Ou será que ele precisará reestruturar completamente sua campanha? Deixem suas opiniões nos comentários. Encerramento. Para resumir, a decisão de Flávio Bolsonaro de não apoiar Tarcísio de Freitas na corrida presidencial de 2026 é um movimento que pode ter grandes repercussões no cenário político brasileiro. Segundo o Correio Brasiliense, essa decisão pode mudar o rumo das eleições. Em outras palavras, estamos diante de um momento crucial que pode redefinir as estratégias e alianças políticas para os próximos anos. Não se esqueçam de curtir o vídeo, deixar um comentário com a sua opinião e se inscrever no canal para mais atualizações sobre política e outros temas importantes. Até a próxima, pessoal! Comentarista Expandido, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre as possíveis repercussões dessa decisão. Flávio Bolsonaro, ao decidir não apoiar Tarcísio de Freitas, pode estar sinalizando uma mudança de direção em suas alianças políticas. Isso nos leva a refletir sobre quais seriam as novas alianças que ele está considerando. Será que ele está buscando se aproximar de outros grupos ou partidos que possam oferecer um suporte mais robusto para suas próprias ambições políticas? Ou será que ele está tentando fortalecer uma candidatura alternativa que possa representar melhor os valores e ideais que ele defende? Outra questão que surge é como isso afetará a base de apoio de Tarcísio de Freitas. Ele, que já foi visto como um candidato forte, agora precisa lidar com a perda de um aliado significativo. Será que ele conseguirá atrair novos apoiadores que possam compensar essa perda? E como isso afetará sua estratégia de campanha? Ele pode precisar ajustar suas mensagens e propostas para atrair um novo público ou reforçar alianças com outros grupos que ainda o apoiam. Além disso, essa decisão pode ter um efeito cascata no cenário político mais amplo. Outros candidatos que estavam esperando nos bastidores podem ver isso como uma oportunidade para se destacar. Isso pode levar a uma corrida mais fragmentada, com múltiplos candidatos tentando capturar a atenção do eleitorado. E claro, isso também pode impactar a forma como os partidos políticos se organizam e escolhem seus candidatos. A pergunta que fica é: qual será o impacto de longo prazo dessa decisão? Será que veremos uma mudança significativa na forma como as alianças políticas são formadas no Brasil? E como isso afetará as eleições futuras, não apenas em 2026, mas também nos anos seguintes? Essas são questões que merecem nossa atenção e reflexão enquanto acompanhamos o desenrolar dessa história. Gostaria de ouvir mais de vocês sobre isso. Vocês acham que essa decisão de Flávio Bolsonaro foi acertada? E como vocês veem o futuro político de Tarcísio de Freitas? Deixem suas opiniões e reflexões nos comentários abaixo.